Em setembro de 1992, um homem sentado em um escritório em Nova York tomou uma decisão que mudaria para sempre a forma como o mundo entende o poder de uma única mente bem treinada diante de um sistema inteiro. Ele não tinha acesso a informações privilegiadas, ele não controlava governos, ele não tinha um exército de analistas infalíveis. O que ele tinha era algo muito mais raro e muito mais perigoso: a capacidade de pensar com clareza enquanto todos ao redor pensavam com medo. George Soros não apostou contra a libra esterlina por ganância. Ele apostou porque a lógica era irrefutável e porque sabia distinguir entre o que o mercado fingia acreditar e o que o mercado realmente sustentava. Essa distinção, aparentemente simples, é o abismo que separa os que acumulam patrimônio dos que apenas observam os outros fazerem isso. Para entender o que aconteceu naquela semana de setembro, você precisa entender primeiro o que é o Mecanismo Europeu de Câmbio. Criado em 1979, o mecanismo foi desenhado para manter as moedas europeias dentro de bandas de flutuação controladas, reduzindo a volatilidade e preparando o continente para uma eventual moeda única. A lógica era elegante. Se os países membros mantivessem suas moedas estáveis entre si, a integração econômica seria mais suave e previsível. O problema é que elegância econômica raramente sobrevive ao contato com a realidade política. A Alemanha, em 1990, havia passado pelo processo de reunificação. Para absorver a economia do leste alemão, muito mais fraca, o governo alemão precisou injetar volumes enormes de capital. Para conter a inflação resultante, o Bundesbank manteve as taxas de juros em níveis elevados. Taxas altas na Alemanha significavam que capital de toda a Europa fluía em direção ao marco alemão, pressionando as outras moedas do bloco. O Reino Unido estava em uma posição particularmente delicada. A economia britânica estava em recessão. O desemprego subia. As taxas de juros precisariam cair para estimular o crescimento, mas o compromisso com o MEC exigia o oposto: manter as taxas altas para defender o valor da libra. O governo britânico estava preso entre dois imperativos contraditórios e tentava satisfazer ambos ao mesmo tempo. Soros viu isso com uma clareza desconcertante. Não era necessário ter acesso a reuniões secretas do Tesouro Britânico. Bastava ler o que estava disponível para qualquer pessoa com disposição analítica. Os fundamentos econômicos do Reino Unido não sustentavam o nível de câmbio que o governo prometia defender. Era uma questão de tempo e de quanto custo político o governo estava disposto a absorver antes de recuar. A pergunta que Soros fez a si mesmo não foi: isso vai acontecer? A pergunta foi: quando vai acontecer? Qual será a magnitude? E mais importante, qual é o meu risco real se eu estiver errado? Essa sequência de perguntas revela algo fundamental sobre a mentalidade que constrói patrimônio no longo prazo. A maioria dos investidores pergunta: vou ganhar? Soros perguntava: quanto posso perder? E esse custo é racional diante da assimetria da oportunidade? Ele construiu uma posição vendida de aproximadamente 10 bilhões de dólares em libras esterlinas. Não de uma vez, gradualmente, ao longo de semanas, testando a liquidez do mercado, verificando se outros grandes players estavam chegando às mesmas conclusões. O mercado, como sempre, começou a sussurrar antes de gritar. No dia 15 de setembro de 1992, a pressão sobre a libra já era intensa. O Banco da Inglaterra comprou libras em volumes maciços tentando sustentar a moeda. O governo britânico anunciou que elevaria as taxas de juros de 10% para 12% e horas depois para 15% em uma única tarde. Era um sinal de desespero disfarçado de firmeza. Qualquer trader experiente sabe que quando um governo precisa elevar os juros em 5 pontos percentuais em poucas horas, a batalha já foi perdida.
Na noite de 16 de setembro, a data que ficou conhecida como Quarta-feira Negra, o Reino Unido anunciou sua saída do mecanismo europeu de câmbio. A libra desvalorizou imediatamente. A posição de Soros, montada com precisão cirúrgica ao longo de semanas, gerou um lucro estimado em US$ 1 bilhão em menos de 24 horas. Mas o que a história costuma omitir é a parte mais importante: o que aconteceu dentro da mente de Soros durante aqueles dias de pressão máxima. Segundo seus próprios relatos e os de pessoas próximas, Soros dormiu bem durante toda aquela semana. Não porque fosse indiferente ao risco, mas porque havia feito um trabalho tão rigoroso de análise e calibração que, chegado o momento de execução, não havia mais nada a questionar. A decisão já havia sido tomada, o plano já havia sido desenhado. O que restava era apenas observar os eventos se desenrolarem. Isso é o que a economia comportamental chama de redução de dissonância cognitiva através de preparação deliberada. Quando você conhece profundamente o racional por trás de uma decisão, o ruído emocional do momento não consegue penetrar com a mesma força. O medo é uma resposta à incerteza, e Soros havia reduzido a incerteza a um nível operacionalmente gerenciável. Há um viés cognitivo que afeta a esmagadora maioria dos investidores individuais, chamado de aversão à perda míope. Em condições de volatilidade, o cérebro humano tende a superestimar a probabilidade de perda imediata e a subestimar o valor esperado de posições assimétricas de longo prazo. Em outras palavras, o medo do que pode acontecer amanhã distorce a capacidade de avaliar o que provavelmente acontecerá ao longo dos próximos meses. Soros não era imune a esse viés. Ele havia desenvolvido um sistema, uma estrutura de pensamento que funcionava como um antídoto deliberado contra ele. Sua teoria da reflexividade, desenvolvida ao longo de décadas, parte de uma premissa simples e devastadora: os mercados não refletem a realidade. Os mercados criam realidades parciais baseadas nas percepções coletivas dos participantes, e essas percepções podem divergir dos fundamentos reais por períodos surpreendentemente longos, até que a divergência se torna insustentável. Quando Soros identificou que a percepção do mercado sobre a solidez da libra se descolou dos fundamentos reais da economia britânica, ele não precisou de nenhuma confirmação externa. Ele confiava no seu sistema mais do que confiava no consenso. Isso é extraordinariamente difícil de fazer, porque o consenso tem um peso social imenso. Quando todos ao redor parecem acreditar em algo, a pressão para se conformar é biológica, não apenas racional. Os mesmos mecanismos neurais que fazem humanos seguirem o grupo na savana para evitar predadores, fazem investidores seguirem o consenso de mercado para evitar a humilhação de estar errado sozinho. Soros havia aprendido, provavelmente através de décadas de erros caros, que estar errado sozinho e estar certo sozinho tem o mesmo custo emocional no curto prazo. A diferença aparece apenas no longo prazo, quando os números ajustam o julgamento que o emocional havia distorcido. O legado da Quarta-feira Negra não é o US$ 1 bilhão. Esse número é apenas o marcador externo de algo muito mais profundo. A demonstração de que uma única indivídua com um sistema de pensamento rigoroso pode, em certas condições, ter mais clareza sobre a realidade econômica do que instituições inteiras, movidas por imperativos políticos. O Banco da Inglaterra, com todos os seus recursos, seus economistas, seus modelos e sua autoridade institucional, foi incapaz de sustentar uma posição que os fundamentos não suportavam. Não porque seus gestores fossem incompetentes, mas porque estavam operando sob pressões que distorciam sua capacidade de agir conforme a lógica. Soros não tinha essas pressões, tinha apenas o racional, o risco calculado e a disciplina para executar. A pergunta que fica, e que vale ser levada para qualquer decisão financeira independente de escala, é esta: você conhece profundamente o racional por trás das suas posições atuais?
ou está seguindo um consenso que nunca examinou com profundidade? Porque mercados sempre encontram a verdade. A questão é apenas se você estará posicionado corretamente quando isso acontecer, ou se será parte da liquidez que outros usarão para construir o patrimônio deles. Dormir bem em meio à tempestade não é um privilégio de mentes excepcionais. É o resultado previsível de um trabalho de preparação que a maioria das pessoas decide não fazer.